Fala pessoal, eu sou o William Houston e no vídeo de hoje a gente vai falar aí sobre uma das coisas principais que veio com o Next 10, que é o Image Components, a parte de Image Optimization. Para quem não viu, eu fiz um vídeo sobre a conferência falando sobre o Next 10, as coisas todas que vieram nele. Se você não viu, dá uma olhada naquele vídeo. E aí eu comentei com vocês que eu queria fazer alguns vídeos específicos sobre algumas dessas mudanças para a gente ver, né, como que funciona, as melhorias, qual é a diferença e por que que, por exemplo, esse no caso, que é o que a gente vai falar hoje, é tão legal e tão importante para o Next agora, ok? Então a gente vai focar em falar sobre essa parte de otimização de imagem. A documentação está aqui, eu vou deixar o link para vocês aí embaixo. E eu fiz um projetinho pequenininho para vocês verem como está funcionando, ok? Que é esse daqui. Eu também vou deixar o URL para vocês baixarem e testarem aí na máquina de vocês. Baixarem não, né? É um site, vocês podem só abrir, não precisa baixar. Mas também eu deixei o código-fonte para vocês darem uma olhada, ok? Eu fiz esse projeto usando o boilerplate do meu curso React Avançado, mas vocês podem usar com qualquer estrutura do Next, tá? Não precisa se preocupar e achar que é só por causa do curso, não. Você pode simplesmente usar um Create Next App e vai funcionar normal. Eu só fiz realmente com boilerplate porque eu gosto dele. E propaganda aí, olha só, momento de jabá. Mas vamos lá. Eu vou mostrar para vocês alguns dos detalhes, né, de como que funciona, então. Eu vou mostrar primeiro como que era antes, como que é agora, vou mostrar algumas das propriedades, o código e também o mais importante, eu vou abrir aqui o DevTools para a gente ficar vendo o tempo todo aí as mudanças na parte de network aqui, para a gente entender o que está acontecendo, ok? Então vamos lá. Aqui na documentação, ele mesmo já fala que tem agora então esse componente aí, que é o Next Image, ok? Que basicamente ele é uma extensão do componente Image que a gente tem aí no HTML. A diferença é que esse componente ele já faz algumas otimizações automáticas, como por exemplo, ele já faz o resize para você, ele já otimiza para qualidade, ele já serve essas imagens no formato WebP. Então, por exemplo, isso é uma coisa bem legal. Se você subir uma imagem como JPEG, um PNG, ele vai otimizar automaticamente para você como WebP, que é o formato aí mais adequado para a web agora. Futuramente ele também vai suportar o AVIF, que é um formato ainda mais novo e que também vai ser bem revolucionário, mas o WebP já é muito legal também da gente ter. E aí o componente é bem simples, olha só, para você usar, basta você importar com image, next image, e aí você passa, olha só, image, a source da sua imagem, que aqui ele está mostrando uma source local, mas também funciona com externo, você passa um width e um height e pronto, já está funcionando, ok? Vamos ver isso daí então no código aqui. Eu tenho aqui algumas páginas já, e aí eu tenho, por exemplo, essa página aqui de before. Eu vou até já rodar o projeto aqui, ó, um yarn dev. No momento que eu rodo o yarn dev, ele vai servir, né, na localhost 3000. Reparando o seguinte, eu tenho aqui nessa página aqui, before, eu tenho a imagem. Uma imagem normal, olha só, sem nada. Simplesmente uma imagem que está carregando essas imagens JPEG aqui que estão no meu public. Então eu tenho IMG e aí eu tenho algumas fotos aqui, ok? Que são fotos minhas mesmo, inclusive do meu Unsplash. Eu também vou deixar um link para vocês, se vocês quiserem baixar. E eu simplesmente estou abrindo essas imagens aqui, não estou fazendo mais nada, nenhuma otimização. Isso aqui é como era antes, ok? Então se a gente abrir aqui o localhost 3000 aqui, eu abri o localhost 3000, se a gente clicar aqui no before, reparem que ele vai fazer aqui, olha só, ele chamou todas as imagens de uma vez só, todas elas, todas as 7 imagens ele chamou de uma vez só. E olha o tamanho desses monstrinhos dessas imagens. 1,5, 1 mega e meio, 1 mega e meio, 2 mega e meio. Esse aqui, ó, quase 3 megas da imagem. Então, olha só, só de imagem ele baixou 14 mega
da imagem. Eu estou local, então óbvio que isso aqui foi rápido, né? Porque eu não estou de fato baixando nem nada, mas se você abrisse, por exemplo, o nosso projeto aqui, né, na internet mesmo, na Vercel, se você clicar no Before, veja que ele já dá uma agarradinha aí para abrir as imagens e tal. A minha internet aqui é bem rápida, então ele conseguiu tranquilamente baixar, mas os tamanhos são gigantescos. Então olha só aí o tamanho das imagens, ok? É realmente muito grande. E não tem lazy loading, não tem absolutamente nada, nenhum tratamento, ok? Então isso aí é como era antes, o que é realmente muito ruim, ok? E aí a gente tem a primeira opção aí de passar a imagem, ok? Que você pode passar com um tamanho, com uma largura e altura. Essa é a forma indicada. Eles indicam usar com uma largura e altura exatamente para não ter aquela quebra, né? Aquele movimento que é o layout shift, que hoje em dia é muito importante para o Web Vitals, para performance, que é quando, por exemplo, a imagem ainda está carregando e ela faz aquele pulo. Então, por isso que você tem uma altura e uma largura. Assim, o browser sabe que aquele espaço vai ser ocupado. Então, mesmo que a imagem ainda não tenha carregada, ele separa aquele espaço e aí a imagem carrega ali, nada fica pulando pela tela, ok? Então, eles recomendam passar um width e um height. Mas se você não quiser passar, tem uma opção chamada unsized, que é quando você não quer passar a largura. Então você não quer passar, você bota como unsized, que é um booleano, e aí ele vai simplesmente jogar a imagem ali para você. Eles dão até um aviso aqui que não deve ser usado para essas imagens no above the fold, exatamente por causa desse pulo aí que pode acontecer, ok? Então vamos ver o funcionamento desse unsized aí. Eu tenho aqui, olha só, o unsized, deixa eu tirar aqui o terminal. Então eu já tenho o image aqui sendo importado e eu estou usando aqui com as mesmas imagens, exatamente igual eu tinha no before, ok? Então se a gente olhar o before, eram imagens assim, agora é a tag image com esse unsized, ou seja, o tamanho da minha imagem vai ser dependente do container onde ela estiver, ok? Então ela vai pegar o tamanho ali do container que passar para ela, ela não vai ter um tamanho definido. Com isso daqui, olha só o que vai acontecer. Eu vou abrir aqui no meu local, deixa eu ir num back aqui, dá um clear e a gente vai para essa página aqui, unsized. No momento que eu clico, veja que ele carregou tudo de uma vez só também. Ele não pegou só a da quebra aqui, que seriam no caso essas duas, ele carregou tudo, mas nota que ele já transformou tudo para WebP, ok? E ele também já otimizou o tamanho. Então mesmo sem você definir largura e altura, você já conseguiu uma melhoria enorme, porque olha só, antes você tinha carregado 14 MB, eu nem lembro mais quanto que era, deixa eu ver aqui, 14 MB, e agora você carregou 640K, então, nossa, uma diferença gigantesca, né? Mas, obviamente, ele não mudou aqui, ele não definiu um tamanho. Então, se você olhar aqui, por exemplo, na imagem, você vai ver que ele tem a Next IMG, a URL aqui da imagem e tudo, e aí ele tem ele passou aqui um tamanho default para ele da largura que ele tem do container, né? Então ele pega a largura aqui do container, mas você não definiu. O Next identificou pela largura do container e fez para você, ok? Ele não fez nenhuma outra otimização para você ali. E esse Q aqui é a qualidade, que ele colocou em 75, que é o padrão. A gente ainda vai ver como que isso dá para mudar também, ok? Mas como a gente já viu, ele já deu uma melhora, ok? Agora a gente pode fazer então a outra forma, que seria essa daqui, ok? Onde a gente tem o nosso componente, mas a gente, ao invés de passar o unsized, a gente tem o width aqui definido, com o height definido também. Então 1600 e 900. Eu defini esses dois tamanhos aqui. E aí, se a gente abrir lá a nossa página, que seria esse after aqui, defined sizes, deixa eu só limpar aqui o nosso terminalzinho e vir aqui.
olha só, ele carregou apenas as duas primeiras, que são o fold, né, que a gente tem, é a dobra que a gente tem da tela. Então ele só carregou esses dois aqui. Então olha só 102K que ele carregou. Ele não carregou todas aquelas imagens. Então isso aí é até melhor. E aí se você for descendo, reparem que ele já quase chegou na imagem, ele já carrega. Então ele não espera chegar na imagem em si para carregar, ele espera ali o pontinho para que você não tenha aquela experiência de, por exemplo, ver a imagem piscando, alguma coisa, ele tenta deixar isso aí mais suave. Repara que quando eu fiz um scroll mais rápido, ele já deu uma leve piscadinha, mas olha só, ele carregou tudo aqui, né, igual do outro, mas dessa vez fazendo o lazy loading. Então, a forma que eles indicam, que é exatamente essa com o width e o height, é exatamente para você ter esse lazy loading aí, para que no above the fold, que é essa primeira quebra, ele não carregar coisas que não são necessárias. Então, se eu der um refresh aqui, ele carrega dessa forma. Uma coisa muito legal aqui, que vocês talvez não tenham percebido ainda, é o seguinte. Uma comparação entre o Next e o Gatsby. No Gatsby, todas as imagens elas são geradas em tempo de build. Então, se você tem 10 imagens, vai demorar um tempo. Se você tem 1 milhão de imagens, vai demorar um tempo infinito, porque ele vai ter que gerar todas aquelas imagens no build. O Next, se você reparar, quando eu cliquei aqui, ele faz uma URL dinâmica. Então, ele cria a primeira requisição naquela imagem, ele vai gerar aquela imagem. Depois, ele vai entregar tudo no cache. Então, ele não vai gerar a imagem no build, mas sim sob demanda. Então, se você tiver 10 imagens, vai demorar um tempo. Se você tiver 10 milhões de imagens, vai demorar o mesmo tempo. Você não vai ter um problema de, 30 minutos de build esperando para as imagens. Eu tenho meu blog em Gatsby, que eu gosto muito dele, e eu sinto essa questão de build de imagens realmente me afeta, porque ele faz um build de tudo de novo, o que demora bastante. Teve umas melhorias em si no Gatsby também, mas ainda as imagens são geradas em tempo de build. Então aumenta o build. Aqui no Next isso não acontece. Isso é muito legal. E se você quiser ver, né, essa questão aí da geração sob demanda, aqui dentro, se eu der um refresh agora, ele vai ter uma pasta aqui, ó, Next. Dentro de Next, a gente tem, aqui no cache, perdão, a gente tem images, e aqui, olha só, isso aqui são as imagens geradas. Então aqui ele já tem o WebP gerado aí das imagens, ok? E olha só que bacana, que eu ainda não tinha mostrado. Dentro desse componente aí de imagens, você pode fazer uma configuração extra. Essa configuração extra que também é muito legal. Dentro dessa configuração, você consegue, por exemplo, definir o tamanho de tela, as quebras que você quer gerar imagens. Então, se a gente inspecionar uma imagem aqui, vocês vão ver o seguinte. Nossa, William, ontem eu tinha visto, ficou um código mó feio, mó estranho. Isso aqui, essa estrutura aqui se chama Data Source Set ou Image Source Set. Apesar de realmente parecer feio, isso aqui é muito útil porque ele acaba determinando que imagem ele tem que carregar para cada tamanho de tela, para cada tipo de device. Então, por exemplo, eu tenho aqui a imagem quando for em 320 de width, uma largura de 320, ele não vai carregar aquela imagem de 1600 de largura. Ele vai carregar uma imagem de 320 de largura. Assim como para 640, 768. Então ele tem essa configuração aqui. Por padrão, ele tem 320, 420, 768, 1024 ou 1200. Mas você pode editar essa configuração de acordo com o seu projeto. Basta você ir no arquivo nextconfig.js e alterar. Então vamos lá no nosso nextconfig e eu vou mostrar para vocês que eu tenho aqui, ó, 320, 640, 768, 1024 e o 1600. Por isso que ele estava fazendo a imagem do 1600 lá, porque era o tamanho exato que eu sei que vai ter a minha imagem. Então, para o nosso projetinho aqui, faz sentido eu botar isso aqui, ok? Isso aqui de baixo eu já estou botando até um spoiler, mas eu falo sobre ele daqui a pouco.
Mas vamos ver então o funcionamento disso daqui, dessa questão das imagens. Eu vou pegar e vou mudar aqui, por exemplo, para o iPhone X. Na minha tela, a minha tela é retina, então no caso ele tá 375 aqui, mas ele vai ter que baixar o dobro da tela. Mas vamos ver o que ele vai chamar aí dos tamanhos da imagem e tudo. Olha só, vou dar um refresh aqui. Reparei que eu tô com o cache desabilitado exatamente para eu poder ver as imagens. E olha só, ele carregou 4, né? Porque agora eu tenho essas 3 e ele já está próximo da próxima, então ele carregou as 4 ali. Mas nota o seguinte, ele carregou aqui, pra gente as imagens já são menores, e aqui o tamanho, ele pegou um 1024, né? Se eu botar, por exemplo, uma tela ainda menor, que seria o 320 aqui, por exemplo, se eu der um refresh aqui, aí ele já pega, por exemplo, o dobro, que é o 640, né? Então, como a minha tela é retina, ele sempre precisa pegar o dobro. Mas se não fosse uma tela retina, 1 para 1, 320 ele vai baixar o 320, 640, 640 e por aí vai. Como você pode ver aqui, ele, de acordo com o tamanho da tela, ele baixa a imagem correta. Então, se você tem uma tela menor, não faz sentido baixar a imagem de 1600. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, eu duplicar essa tela aqui, nessa tela bem grande, deixa eu tirar aqui, voltar aqui assim, botar maior. Nessa tela que é grande aqui, eu sei que ele vai baixar o de 1600. E aí, reparem só, ele botou aqui o 1600, deixa eu só diminuir aqui. Ele pegou o de 1600 ali e o tamanho da imagem é 102K, porque é uma imagem maior, né? Uma tela maior. Agora, no celular, normalmente a gente tem aí 3G, né? 4G, depende aí do lugar que você esteja, a internet pode ser ruim, então ele tem que realmente otimizar isso daí. E olha só, ele otimiza. De 100K foi para 22K. Afinal de contas, ele está me entregando uma imagem bem menor. Então isso é outra coisa muito, muito legal e muito importante das imagens aí desse nosso componente de otimização. Isso aqui parece feio? É um pouco feio, concordo, mas essa estrutura aqui é uma estrutura oficial do HTML, ok? Isso aqui não é Next, isso aqui é o HTML mesmo, então é de acordo com as regras da W3C e funciona em qualquer browser. Então eles já estão preocupados também com o funcionamento em qualquer browser, utilizando as boas práticas da web mesmo. Então isso é muito legal na imagem, ok? Então a gente viu aí, por exemplo, essa configuração aqui do Device Sizes, a gente viu passando Width, passando Height, mas a gente ainda tem mais algumas propriedades que você pode passar. Então aqui no Next Image, nessa página aqui, ele já diz outras coisas que você pode passar, ok? A gente já viu aí a Source, que é a imagem, o Width, o Height, o Sizes, que a gente passou lá pela proporção no nosso config. O Quality, a gente viu que ele, por default, passa como 75. Mas se você quiser mudar a qualidade diretamente na imagem, você também consegue. Então, olha só, eu tenho aqui o Low Quality, que se eu clicar, olha só, a imagem está numa qualidade bem menor, bem pior. Talvez você não veja tão bem aí a diferença entre a imagem aqui, né, dependendo do player que você está tocando aí. Mas a diferença é realmente bem grande, olha só. Aqui tá tudo borrado, aqui tudo pixelado e aqui tá bonitinho. Às vezes você não tem uma preocupação tão grande com a qualidade, você pode diminuir. E para diminuir é muito simples. Basta você vir aqui na própria imagem, ok? Com tamanho e largura, e aí você passa o Quality, que pode ir de 1 a 10 ou de 0 a 100, ok? Perdão, de 1 a 100. Eu acho que o 0 ele nem deve identificar. Então você consegue passar de 1 a 100. O padrão dele é 75. E se você quiser que ele não faça essa otimização da qualidade, ele também mostra aqui. Se você quiser, você pode passar esse Unoptimized, ok? Então você passa esse Unoptimized aqui. Ao invés de passar um Quality de alguma coisa, você vem aqui e passa esse Unoptimized, e aí ele não vai otimizar essa imagem. Então, se você vir aqui na página do Quality, deixa eu dar um refresh aqui, reparem, o de cima
ele não pegou aqui o de baixo, a qualidade já está bem melhor. Então, ele não otimizou. Olha só, aqui o 75, que normalmente é o mesmo do default, né? Aqui é a imagem sem nenhuma otimização, então 100%. E aqui a imagem, elas estão com 1 de qualidade. Então, elas estão mais borradinhas, ok? Então, você também consegue fazer isso aí com a questão da qualidade, ok? É uma outra coisa legal que, claro, quanto menor a qualidade, né? Se eu voltar tudo aqui para 1, você vai ver que quanto menor essa qualidade, menor é o arquivo. Então, o arquivo aqui, esse aqui foi no After, deixa eu abrir o Low Quality, né? Reparem que os arquivos ficam muito menores, ó, 16K, 11K. Então, mesmo uma imagem grande, que seria de 100K, ele fez como 16K, ok? Então, é bem legal isso daí também. Uma outra coisa que a gente tem também é esse Priority. Como a gente viu, ele tem um lazy loading, certo? Por default, então se você não quiser, você nem precisa. Se você quiser passar como loading lazy ou loading eager, não tem loading, não tem lazy loading nenhum, então ele carrega logo direto. Mas se você deixar como padrão, ele faz o lazy loading. Mas se você quiser, por exemplo, que uma imagem específica não faça o lazy loading, você pode passar o priority. E aí, mesmo que ele não esteja no fold, ele vai pegar para você e vai fazer o download da imagem. Então, olha só, eu vou clicar aqui no Without Lazy Loading e reparem que eu não tenho a imagem aqui, eu botei até um espaço bem grande, mas ele já carregou a imagem para a gente. Então, olha só, a imagem já estava aqui carregada, que é essa daqui, ele carregou mesmo não estando nem no fold. Então, por quê? Porque eu defini que a prioridade dele aqui. Então, olha só, eu tinha uma imagem que vem com lazy loading normal, mas como ela estava above the fold, né, acima da dobra, ele já carrega. Eu criei um espaço bem grande para evitar que ele fosse carregado, mas como eu defini uma prioridade, ele carrega. Vamos ver sem essa prioridade se funcionaria o lazy loading. Então, ó, salvei aqui, venho aqui, vou limpar e vou mandar um refresh. Reparem que ele só carregou a primeira imagem. Se eu for dando scroll, ele não carregou, não carregou, não carregou. Agora ele vai estar chegando perto, aí ele carregou. Então ele tem o lazy loading. Mas se tiver uma imagem que você precisa muito que carregue, você não pode deixar para fazer o lazy loading, você pode usar esse priority, ok? Então vejam que o pessoal do Next, eles pensaram bastante nessa parte aí de customização, né, para que você possa carregar, não carregar, você tenha qualidade, não tenha, dependendo do tamanho da tela. E aí entra a última coisa que eu vou mostrar para vocês, que é muito legal, que é o seguinte: o Next, ele otimiza as imagens locais, né? Ele otimiza de fato imagens locais que estão aqui na minha pasta, ó, IMG. Mas e quanto às imagens externas? Digamos que eu trabalhe aí com o meu front-end e eu tenha um headless CMS, onde eu subo os meus arquivos para outro canto. Por exemplo, o Strap, eu subo os arquivos no Cloudinary, no S3, enfim. Como fazer para carregar esses arquivos e otimizar no Next? Ele consegue. Diferente do Gatsby, que não faz esse tipo de otimização externa, ele até faz em tempo de build, mas não tão bacana, o Next consegue fazer essa otimização de imagem externa. Então, por exemplo, eu posso clicar aqui no External Images, ok? E aí ele vai baixar do Unsplash. Pelo visto, a minha internet deu uma lerdada aqui, mas ele carregou, reparem que ele carregou as imagens do Unsplash, diretamente do Unsplash. Se a gente vir aqui, olha só, no External, eu passei a source diretamente do Unsplash e ele fez a otimização para mim. Ele transformou em WebP direitinho e bonitinho. Se eu for descendo, ele vai chamando as outras imagens também. A minha internet realmente deu uma diminuída aqui nesse momento. Foi até bom para mostrar que, por exemplo, numa internet piorada, ele acabou fazendo lazy loading, ele acabou até me ajudando aqui para não dar esse problema. Mas o detalhe,
Vocês viram que ele fez esse carregamento aí mais lento na primeira vez, né? Mas numa segunda vez, se eu der um refresh aqui, reparem que ele não demorou mais. Ele não fez mais, ele não demorou mais para poder me mandar as imagens. Por quê? Porque ele já otimizou a primeira vez. Então ele já tem isso aí cacheado, as imagens já estão lá. Então por mais que eu faça um refresh aqui, olha só, eu já tenho as imagens otimizadas e tudo no meu cache bonitinho. Então eu consigo também já ter todas essas imagens otimizadas, eu consigo otimizar pelo cache. O primeiro usuário realmente pode ser que tenha essa demora aí para ver a mudança, mas todos os outros vão pegar direto desse cache. Então as pessoas não vão ter esse tempo de demora grande aí da otimização da imagem. Afinal de contas, ele já está fazendo a otimização e já está guardando num cache. Se eu der um refresh aqui, o nosso cache, olha só, agora tem bem mais imagens. Eu não vou conseguir acertar qual era a imagem, qual não era. Opa, na real eu acertei, olha só. Essa aqui veio do Next lá do Unsplash, se não me engano. Olha só, essa imagem aqui veio diretamente do Unsplash, então ele já salvou no cache aqui. Você consegue ver que está realmente otimizada no nosso cache. Então, bem legal, com isso daqui eu consegui cobrir todos os casos principais do nosso componente de imagem. Acho que esse vídeo ficou até grande, mas é a minha empolgação em relação a esse componente que realmente vai ajudar muito aí na web para a gente ter uma boa performance. Afinal de contas, imagens são as coisas mais pesadas, né, aí dos nossos sites, e a gente vai conseguir fazer ótimas melhorias com isso, ok? Então espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha aprendido então aí todas essas coisinhas, esses detalhes. Eu vou deixar esse código aí open source, então vocês podem dar uma olhada, futucar à vontade. Qualquer dúvida pode fazer nos comentários. E se você não conhecer esse canal, se inscreva, compartilha, comenta, curte, enfim. Ajuda isso daí que eu vou estar criando novos vídeos para vocês mais em breve, ok? Próximo vídeo eu vou falar sobre a internacionalização com o React. Com React não, com o Next 10, que é React, né? E que também vai ficar bem bacana aí com as coisas que a gente trouxe aí do Next 10, ok? Espero no próximo vídeo.